gente. Entrou, começando. Boa. Já vamos enviar aqui os nossos convites nos nossos grupos. Esperar enquanto o Instagram também avisa o povo. Maravilha. Prontinho. Já enviamos aqui os convites nos nossos grupos. Meu Deus. Pronto. Ok. Já pus aqui os convites nos grupos todos. Vou enviar para o povo. Aqui também. Bom dia, Brizinha. Muito bem. Começando aqui a nossa leitura, sem mais delongas, já enviei o convite para todo mundo, para todos os grupos. Nossa leitura de hoje é o prefácio do livro Turning Pro, Tornando-se um Profissional. Bom dia, Maria José, bem-vinda. Do Steven Pressfield. A gente está aqui na continuidade dos estudos contra a resistência, como lidar com os nossos limites internos, com os nossos bloqueios internos. E a gente está hoje no prefácio. Retomamos aqui essa jornada de lives
com a leitura do mesmo autor, só que agora de um outro livro, que é o Torne-se um Profissional, onde ele fala mais detalhadamente, ele vai ao pormenor das características da resistência e dos mecanismos que a gente tem para poder enfrentá-la. E a gente está bem no comecinho, as lives retornaram ontem, e agora nós vamos ler o prefácio, né, fazendo sempre aquele sistema de leitura comentada. Depois de editar seus romances Gates of Fire, Tides of War e Last of the Amazons, publiquei a primeira obra de não ficção de Steven Pressfield. Esse prefácio é escrito, imagino que pelo editor dele, Sean Coyne. Vamos ver aqui o que a pessoa que editou o livro tem para nos dizer. Publiquei a primeira obra de não ficção de Steven Pressfield, A Guerra da Arte, Como Superar Seus Limites Internos. Lembrando que o Steven é um autor de ficção. Então ele escreve romances e romances muito tematizados na guerra, no arquétipo do guerreiro. Quando mostrei o livro aos representantes de vendas, na ocasião, eu dirigia uma pequena editora chamada Rugged Land Books. Bom dia, Dai, bom dia, Silvia. Sejam todas bem-vindas. Previ que aquele documento incisivo de poucas páginas seria um best-seller por muitos anos, como foi o caso do A Guerra da Arte. Foi um livro que explodiu de vender. Voltei ontem, Dai. Recomecei ontem lendo o prefácio de um livro que é continuação. Bom dia, Silvia, bem-vinda. Silvia Ferraz, Silvia Vaz Pinto. Eu comecei ontem com o Torne-se um Profissional, que é um desdobramento da Guerra da Arte, é o aprofundamento. Então a gente continua com o mesmo tema, mesmo autor, só que com um livro assim mais minucioso. Eu fiquei aqui pensando, fiquei dividida se lia outro livro ou não, de outro autor, mas achei que deveria continuar com esse, porque o tema pede, né? A resistência segue aí firme nas nossas cabeças, portanto, é com ela que nós temos o bom combate a ser travado. E agora tô lendo o prefácio, então tô bem no comecinho, tá super em tempo. Então o editor previu que o Guerra da Arte seria um best-seller. Passados 10 anos, com centenas de milhares de exemplares vendidos, a obra de Steven é um livro de cabeceira, uma referência inspiradora, obrigatória para artistas em atividade no mundo todo. Não só artistas, mas pessoas em franca construção de um sonho, de um projeto e que lidam ali com os seus bloqueios internos. Você já examinou bem uma lata de lixo nas ruas de Paris, uma pedra de calçamento no Rio de Janeiro ou uma porta de entrada nas casas de Dublin, na Irlanda? Acredite em mim, o responsável por fazer esses objetos de utilidade estava criando arte. Sim, a calçada do Rio de Janeiro é uma obra de arte. E as daqui de Portugal também. Quando habilidade, dedicação e profissionalismo se juntam, o resultado pode ser impressionante. Habilidade, dedicação e profissionalismo, né? São três competências, eu diria. Habilidade, dedicação e profissionalismo, todas são treináveis, portanto, são competências, não são necessariamente dons. O resultado pode ser impressionante. Às vezes, a obra até conquista a imortalidade. Para se sentar, mas sentar-se e fazer o trabalho é outra história. Aquilo que a gente viu na primeira jornada. A gente quer o fruto do trabalho, a gente quer o resultado do trabalho, mas o quanto é difícil, muitas vezes, a gente suportar o processo de sentarmos todos os dias e fazermos o nosso trabalho, fazermos as nossas atividades diárias, que são importantes para a construção do resultado que a gente deseja, para completar a nossa obra de arte, né? Para falar de uma linguagem mais poética, mais artística, como é o caso do nosso autor, para concluir a nossa obra. Chama-se bloqueio do escritor, de ansiedade, chama-se bloqueio do escritor, a ansiedade artística ou o mal-estar geral. Essa entidade interna maligna que nos afasta da nossa vocação pode ser uma verdadeira assassina dos nossos sonhos, assassina dos nossos projetos, do nosso negócio.
esse bloqueio criativo que todos nós, principalmente, que trabalhamos por conta própria ou que estamos num processo artístico, num processo espiritual, num processo de saúde, né, de desenvolvimento de hábitos saudáveis, já enfrentamos esse tipo de bloqueio criativo. Pintar, passa a página, escrever, iniciar um novo negócio, fazer uma obra de caridade, ou mesmo nos dedicar, contudo, ao trabalho que já estamos fazendo, são atividades sabotadas repetidamente por esse sussurro crítico dentro da nossa cabeça. A resistência é um sussurro crítico dentro da nossa cabeça que diz: não tá tão bom, você pode fazer melhor. Mas não é aquele você pode fazer melhor que incentiva, é aquele você não faz nada que presta. Isso aí é lixo. Não mexe com isso, não se envolve com isso, não se dedica, vai fazer outra coisa, vai dormir, vai descansar, vai rolar a tela do telemóvel, vai fazer scroll. É essa voz que está sempre a nos dizer que nós não somos suficientes, não somos interessantes, não temos valor, aquilo que fazemos não é importante. É uma voz crítica que está sempre martelando na cabeça da malta. Em Como Superar os Seus Limites Internos, Steve dá o nome a essa voz, chama de resistência. A resistência não quer que a gente se dedique à tarefa mais importante da nossa vida. E não apenas que nos dediquemos a ela, mas que lutemos com unhas e dentes para realizá-la. Então a resistência ela atua não só no fazer no dia a dia, como na realização. Então a resistência nos mantém assim num sonho muito infantil. Não aquele sonho que nos alimenta e nos inspira, mas aquele sonho que é sempre o eu queria, eu gostava. Já reparou quando a gente fala assim, ah, queria tanto tal coisa, gostava tanto de fazer tal coisa? Quem gostava já não gosta, quem queria já não quer, né? A forma como nós pomos as nossas palavras. Bom dia, Sofia Gêmea, bem-vinda. A forma como nós colocamos as nossas palavras, como nós arquitetamos o nosso pensamento, diz muito sobre a nossa intencionalidade ou sobre a nossa capacidade de acreditar naquele projeto, naquele sonho. Então não é eu queria, não é eu gostava, é eu quero, eu vou, eu estou me organizando para, eu estou trabalhando nisso para tal coisa, né? Por isso, pôr as nossas falas em ação. Eu tenho uma amiga que é professora de inglês, dona de uma escola de inglês, e ela é filha de americanos. A mãe dela é americana, nativa. Portanto, ela tem o inglês não como second language, ela tem o inglês como língua materna, inclusive. Né? Então, é como se ela fosse nativa, embora ela tenha nascido no Brasil. Tenha sido alfabetizada em português e tudo. E ela estava me falando, um dia a gente conversando, eu me interesso pra caramba por idiomas, por línguas, acho um tema apaixonante. E ela tem uma frase que eu me identifico muito, que é: os limites da minha comunicação são os limites do meu mundo. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Portanto, quanto mais línguas uma pessoa falar, maior é o mundo dessa pessoa. E um dia a gente estava falando sobre a dificuldade, né, de aprender idiomas e da forma como a gente põe as nossas frases, né? E a língua americana, a língua inglesa de um modo geral, mas especialmente o inglês americano, né, que já tem muitas peculiaridades, a sua forma de estrutura, de sintaxe, ele traz um jeito mais pragmático de pensar. Então, uma pessoa quando adquire alguma proficiência em inglês, ela quando pensa em inglês, ela pensa de forma mais prática, né? Daí, às vezes, muita dificuldade da aprendizagem do idioma, que é também um projeto de vida que evoca muita resistência, é a pessoa sair da forma como ela pensa no idioma que ela fala habitualmente, para pensar na forma do outro idioma, na estrutura do outro idioma. E o inglês, especificamente, é uma língua muito pragmática. Bom dia, Mônica! O inglês é uma língua muito pragmática. Então, eu noto que quando eu estou atendendo em inglês, por exemplo, o meu manejo é muito diferente, o meu manejo clínico. A minha escuta é diferente.
A coisa se manifesta de uma forma mais prática, né? A gente está ali sempre ouvindo o inconsciente. Mas a língua por si só é tão pragmática, tem uma estrutura tão objetiva. Então, quando as pessoas estão tratando de alguma coisa em inglês, por exemplo, uma pessoa que não seja nativa em inglês, né? E ela tá lidando com alguma coisa em inglês, a tendência é que ela lide com aquilo de forma mais prática, porque a própria estrutura da língua é mais prática. E eu tô compartilhando isso aqui com vocês por quê? Por conta desse pragmatismo, né? Os americanos, a nação americana pode ter muitas questões, mas uma coisa é certa, é um povo pragmático, invariavelmente, né? É um povo que um consciente coletivo que lida com as coisas de forma muito prática, né? E direta, e tem essa capacidade, né? E o nosso autor aqui é americano, tem essa capacidade de estruturar as coisas de uma forma prática, né? Às vezes beira a burocracia, às vezes beira um utilitarismo mesmo, que não está muito se importando com outros valores, mas tem aqui essa praticidade. Portanto, quando o nosso autor ele traça esse mapa sobre a resistência, sobre os nossos bloqueios internos e traça também uma estratégia de enfrentamento, ele deixa muito claro o quanto o trabalho diário, né, a construção diária e os resultados que a gente procura precisam de uma atitude pragmática, né? Porque a resistência, ela, quanto mais a gente problematiza a resistência, vou fazer, não queria, ai, queria, gostava de fazer tal coisa, mais a resistência se instala, mais ela vai se espalhando, né? Então, a forma como a gente põe o nosso raciocínio, isso tudo do idioma, para contar o seguinte: esse eu gostava, esse eu queria, são formas de colocar as nossas falas muito que nos distanciam desse fazer, né? Então, por exemplo, na língua inglesa, I'm going to do, eu vou fazer, né? Até tem a estrutura, né? Eu gostaria de fazer, I'd like to do, não sei o quê, mas é sempre para pedir. Em inglês, o eu gostaria de, eu gostava de tal coisa, de pedir, de fazer, etc. É sempre num gesto de quem pede e não num gesto de quem está na direção de fazer. Por isso, e isso não é banal. Isso não é banal, né? A forma como uma pessoa pensa dentro do seu idioma revela muito isso, né? De como a gente organiza o nosso pensamento, a nossa fala e, consequentemente, a nossa ação, como isso se reflete na nossa ação. Portanto, se eu sempre estou dizendo, ai, queria tanto tal coisa. Aí, às vezes, quando eu escuto isso na clínica, né? Aí a pessoa diz, eu queria muito, não quer mais, não? Deixou de querer? E por que não quer agora? Queria no passado, né? Borroku Kit e Madalena, bem-vindas, bem-vindas. Portanto, a forma como a gente organiza o nosso pensamento e põe as nossas frases, né? Isso não é banal. Desde a filosofia da linguagem a gente percorre isso, né? A forma como nós dizemos as coisas, né? A psicanálise toda se estrutura em torno disso, a forma como as coisas são ditas, né? Por mais que a gente esteja a contar uma história que já passou, né, cronologicamente, que já aconteceu no tempo. Bom dia, Cristina. Por mais que a gente esteja a contar uma história passada, né, que cronologicamente já aconteceu, cada vez que a gente reconta e quanto mais a gente altera a forma de contar essa história se reatualiza internamente na gente de uma outra maneira, causando outros efeitos. É assim que se curam traumas, por exemplo, né? Pela fala. Aquela história se reatualiza cada vez mais e os impactos que ela tem, né, que a nossa narrativa sobre a nossa própria vida tem sobre nós vai se modificando. Então, se a gente sempre se contou uma história de derrota e de frustração, e eu queria tanto, mas não fiz, eu queria tanto, mas não foi possível, e começa a contar uma história de eu quero, eu vou, eu estou em processo de,
a nossa atitude diante da vida muda. Não é que isso é um passe de mágica, embora realmente faça magia na nossa cabeça, mas a nossa atitude na vida muda. A gente começa, porque a nossa mente assimila, a linguagem é estruturante do nosso psiquismo, né? Nós somos seres de linguagem. Então, a forma como a gente fala sobre as nossas coisas, fala e pensa, né? Ainda que a gente não verbalize isso em voz alta, mas a forma como o nosso pensamento está estruturado influencia muito na nossa forma de agir. Então, fiz aqui essa pequena digressão para falar da estrutura da língua inglesa, principalmente do inglês americano, como um exemplo da forma como a organização mais pragmática do nosso pensamento nos ajuda a ativar uma forma de agir mais assertiva. Não significa que a gente tenha que aprender inglês, embora eu recomende fortemente aprendermos outras línguas, mas a gente não precisa aprender outro idioma para fazer isso. Mas dentro da língua que nós falamos e dentro da conversa que nós temos internamente, refrasear algumas coisas, né? Estarmos atentos, estarmos com a nossa escuta interna, o nosso ouvido de dentro atento à forma como os nossos pensamentos se articulam, né? O que um puxa o outro, um pensamento vai puxando o outro e que articulação eles fazem na nossa cabeça que nos facilita ou nos segura para trás, né? Que alimenta a resistência ou alimenta nosso desejo, alimenta a nossa potência. Seguindo, portanto, a resistência fica ali como um urubu, uma ave de podridão em volta da nossa obra, né? Gorando a nossa obra. E como sair desse sobrevoo, né? Como superar seus limites internos sugere uma estratégia para combater esse inimigo perverso. Steve a denominou tornar-se profissional, portanto, ter aquela atitude profissional diante dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Meu marido acabou de entrar na live, é um gajo de uma profissionalidade invejável, né? Também é um gajo assim bastante territorializado. Porque ele começou agora também com um novo projeto e ele é irrepreensível na sua continuidade, na sua constância. Bom dia, Ana Maria, bem-vinda. Essa atitude profissional diante da vida não se refere só à nossa carreira, ao nosso trabalho. Se refere a tudo aquilo que é importante para nós. Porque o trabalho, às vezes a gente pode até dar uma barrigada no trabalho, principalmente quando a gente trabalha por conta do outrem. A gente pode até dar uma barrigada no trabalho, mas a gente não negligencia a ponto de perdê-lo, né? Algumas pessoas talvez até podem fazer isso, mas no geral, o trabalho não é uma coisa que a gente negligencia a ponto de pôr aquilo em risco, né? E quando a gente trabalha por conta própria, que a gente não tem patrão, o patrão é o nosso superego na nossa cabeça, sempre que a gente negligencia um pouquinho, a gente já fica assim, ai meu Deus, vou morrer, vai dar ruim. Então, essa atitude profissional, a gente normalmente, né, desenvolve ela no trabalho, mas ela é super importante para outras áreas da nossa vida. Ah, Renata, então tudo é trabalho? Não, pelo amor de Deus, né? Não vamos. Trabalho é trabalho, tem lá os seus dissabores, seus desafios, e as outras áreas da vida são outras áreas da vida. O trabalho e essa atitude profissional se aplicam a tudo aquilo que a nossa alma chama a criar, nos chama a criar. Sejam, volto a dizer, hábitos saudáveis, seja uma prática espiritual, seja um trabalho de ajuda, de caridade, de assistência social, seja uma arte, seja a aprendizagem do idioma, seja uma etapa acadêmica da nossa vida, tudo aquilo que faz parte de um projeto de vida, da construção de quem nós somos, tudo isso desperta a resistência e pede de nós essa atitude profissional, lidar com aquilo com a objetividade, o pragmatismo. A gente viu no livro anterior e vamos mergulhar mais detidamente nisso aqui. Quando nos tornamos profissionais, deixamos para trás nossas atitudes amadoras. A gente viu o que é atitude amadora. É aquilo que a gente faz quando apetece, quando dá, quando tem uma brecha na agenda, quando aquilo, né, se encaixa de alguma forma, e não como um compromisso, não como algo que a gente se dedica.
E anunciamos ainda que só para nós mesmos que merecemos nossas cicatrizes de guerra e aprendemos, seguindo em frente, a nos classificar como profissionais, né? Então, tornar-se um profissional tem a ver com lidar com esses nossos compromissos de uma forma assertiva, firme, constante, consistente, né? E não quando dá, quando apetece. E assumirmos que esse processo muitas vezes é doloroso, mas as marcas que esse processo nos deixa é como cicatrizes de uma batalha que foi muito importante lutar, de uma jornada que foi muito importante percorrer, né? São cicatrizes de um caminho na direção da vida que nós queremos, que nós sabemos que merecemos e que podemos conquistar, né? Só que a gente precisa suportar pagar esse preço. E isso nem sempre é simples, isso nem sempre é fácil, né? Quem aqui já conquistou coisas importantes na vida sabe quanto custou, sabe o preço que pagou e que paga por isso, né? E nem sempre isso é uma verdade super incômoda. Nem sempre nós estamos dispostos a pagar o preço. E às vezes isso está tão enevoado na nossa cabeça que a gente sequer sabe o preço a pagar, não se dá conta se quer pagar, se não quer pagar, não se dá conta das gratificações pobres com que se conforma para não pagar o preço. Às vezes a gente acha que é um preço caríssimo, nossa, meu Deus, vou ter que pagar um negócio assim gigante, mas o preço da resistência é muito mais caro, os juros são muito maiores, né? O spread é péssimo, portanto, é toda uma névoa na nossa cabeça em torno disso. Nossos objetivos, nossos sonhos, nosso caminho, e o que a gente se recusa a ver, a olhar, a espreitar em termos de percurso, né? E aí a gente se retém na resistência. Ao longo de 10 anos, Steve ouviu muitas e muitas vezes perguntas como podemos nos tornar profissionais? O que isso significa de fato? O que fazem os profissionais que o restante das pessoas não fazem? Steve trabalhou 3 anos neste livro aqui que nós vamos começar hoje, no Torne-se um Profissional. Seu objetivo era encontrar uma abordagem mais profunda e, ao mesmo tempo, mais prática ao modo de operar a transição de amador para profissional. Então, gente, vamos pensar aqui. O gajo ficou 3 anos escrevendo esse livro. Foram 3 anos de trabalho, investigação, pesquisa, reflexão, escrita, mesmo achando que aquilo que ele escreveu tá uma bosta, né? Ele fala isso no primeiro livro. Todos os dias, às 9 da manhã, ele senta e escreve. Não importa se aquilo ficou um lixo, não importa se ele vai deitar aquilo fora. Ele escreve, porque a musa inspiradora precisa nos encontrar trabalhando, precisa nos encontrar no setting, precisa nos encontrar na função. Então, neste livro aqui, ele ficou 3 anos trabalhando, 3 anos escrevendo, para encontrar esse approach mais profissional, mais profundo, detalhado, né, para conseguir ir ao pormenor daquilo que é o enfrentamento da resistência por meio dessa atitude profissional. Essa abordagem demorou tanto para se materializar que antes ele publicou 2 obras de não ficção. Portanto, olha que interessante o processo criativo dele. Enquanto ele estava escrevendo o Torne-se um Profissional, ele mesmo foi laboratório para escrever isso, porque ele publicou 2 livros dele de ficção. Ele, enquanto autor prioritariamente de ficção, enquanto escrevia esse livro sobre o processo criativo, sobre a atitude profissional, ele escreveu os romances dele e publicou 2 romances dele. Então ele mesmo foi laboratório, digamos assim, né? Ali ele pôde se mapear, ele pôde fazer um scanner, um raio-x desse processo criativo, né? The Warrior Ethos e Do the Work. Também, desculpa, foram 2 livros de não ficção também, não foram de ficção, foram de não ficção também, de desenvolvimento pessoal, portanto. Era importante apressar-se. Acho que você está contente pela espera ter terminado. Você vai notar na lombada do livro em inglês ou na página título do seu e-book
que a editora americana de Torne-se Profissional, Turning Pro, se chama Black Irish Books. Com muito prazer, revelo que Black Irish Books é apenas outro nome para dois sujeitos, Steve e eu, que combatem a resistência diariamente, assim como você. Então ele também passou a ser um editor, né? Ele passou também a publicar, não só através de outras editoras, mas fundou com esse parceiro a sua própria editora. Não é segredo que o mundo editorial está passando por uma mudança radical, né? Hoje, antes, para se publicar um livro, um autor tinha que mesmo ser assim uma coisa extraordinária. Gente, eu não tomo água de palhinha não, tá? De canudinho. Isso aqui é o meu aloé. Apesar de que quando eu era criança eu gostava de tomar água de canudinho. Mas isso aqui é meu extrato de aloe vera da Herbalife. Fazendo aqui um momento merchandising. Que é a minha bebida favorita de manhã. Que ele é quentinho e docinho. É tipo uma água com açúcar, só que boa, tá? Ver? Que assim já dá aquela pacentada na ovelha interna. A gente já fica toda tomada de calma. É muito bom, recomendo fortemente. Então, o mundo editorial está passando por uma revolução, né, gente? Antes para se publicar um livro, era, nossa, meu Deus, a pessoa quase que tinha que ser um gênio, né? Hoje em dia, qualquer pessoa pode publicar um livro, em autoedição, inclusive. Ela pode fazer uma diagramação tosca e publicar na Amazon. Significa que ela vai vender muito? Não necessariamente. Isso aí é uma outra história. Aquilo que o Steven fala. Os frutos do nosso trabalho nem sempre nos pertencem, né? A obra fica para a humanidade. Portanto, a pessoa pode editar um livro toscamente e publicar na Amazon. Não significa que ela vai conseguir vender uma quantidade que lhe pague as contas, né? Mas sim, toda a gente hoje consegue publicar um livro. As barreiras ao acesso desmoronaram. Viva o digital, né, meus amores? Isso aqui cansa a beleza da gente, mas olha, trabalhar online é muito lindo. E, em consequência disso, as oportunidades aumentaram exponencialmente. Steve e eu unimos forças como cofundadores da Black Irish Books para também subirmos no ringue. Pretendíamos publicar livros simples para inspirar, encorajar e fortalecer artistas, empreendedores e atletas, cuja ambição fosse não seguir simplesmente o rebanho, esperando ser conduzido pelos outros, mas tomar o destino nas próprias mãos, ouvir a sua vocação e concretizá-la. Torne-se um profissional não é um livro que estamos publicando, é um livro que também estamos vivenciando. Sean Coyne. Portanto, hoje aqui foi esse prefácio, ele já deu aqui pano para manga. Vou passar aqui os olhos com vocês no sumário, que fala da condição humana, modelos de autotransformação, minha vida como um amador, meu primeiro herói, minha Smith Corona, que é a máquina dele, carreiras falsas, a minha carreira falsa, 4 vivas, a vida de amador, minha carreira falsa, segunda parte, a vida falsa. Os livros do Steven são com capítulos pequenos. Então é um livro super fácil de ler, uma linguagem super acessível, aquele pragmatismo americano que só os americanos sabem ter, linguagem pá, direta, sem converser, mas muito profundo, né? A gente não se engane com a profundidade dos parágrafos curtos, né? Se ele não precisa ser verborrágico e prolixo, falando, e não dizendo nada, é porque realmente o recado que ele tem para dar é assertivo. Então fala, viciado em amor, hábitos, belos perdedores, arte e vício, resistência e vício, vício e carreiras falsas. E aqui ele vai, né? São muitos capítulos que, lá está, como são capítulos curtinhos, acabam por ser muitos, né? São mesmo muitos capítulos. Tem aqui, tipo, 10 páginas de capítulo. Tudo bem que a telinha do Kindle é minúscula, né, gente? É pequenininho. E aqui, o livro 1, ele fala da vida do amador. Vamos ler aqui também a condição humana, só para a gente fechar essa live de hoje. Daqui a pouco a treinadora da minha cachorra vem e eu já preciso estar aqui devidamente preparada. Já vou desmontar o look profissional para botar o look treinando cão, não é? A condição humana. O The Daily Show revelou recentemente que cientistas japoneses inventaram um robô capaz de reconhecer a própria imagem no espelho.
Quando o robô aprender a detestar o que vê, disse Jon Stewart, alcançará a sua plena humanidade. Pausa dramática. Tô falando, gente. O Gajo me escreve 2 capítulos. Aí você pode ficar um mês falando só desse capítulo. Bom dia, Frank Catapano. Bem-vindo. Um robô que reconhece a própria imagem no espelho. Né? Ok. Parabéns, inteligência artificial. Detestar a própria imagem é muito do ser humano. Olhar para nossa vida e se incomodar com ela, ver que algo ali não tá legal, algo não tá bem, algo precisa ser mudado, pensar o que poderia ser diferente, isso é muito condição humana. O ser humano é bicho inquieto. Inquieto. Nós somos, até onde sabemos, a única espécie que pensa sobre o que pensa sobre a própria vida. As outras espécies, né, para falar numa linguagem bem aristotélica, simplesmente existem e cumprem sua função, né? Como diz o professor Clóvis de Barros Filho, o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, né? O gato gateia, o cão cachorreia e os animais e as plantas estão lá existindo, sendo plantas, né? Cumprindo a sua função. O bicho homem, o bicho mulher, o bicho humano, fica ali o quê? Tem o tormento, ao mesmo tempo que tem a joia e a potência, tem o tormento de pensar sobre a própria vida. E isso, ao mesmo tempo, é dádiva e maldição, né? Pensar sobre a própria vida é dádiva e maldição é de sem tempo. Por que dádiva? Porque nos permite criar tudo aquilo que nós vemos ao nosso redor que não brotou espontaneamente da natureza. Portanto, se isso não é bênção, eu não sei o que é. E maldição, porque a gente olha para o que construiu e fala assim: não sei se isso tá bom, não sei se essa estante tá fixe, não sei. E fica com essa inquietação eterna de fazer mais e outras coisas e criar outras coisas. Então, essa ambivalência existencial com a nossa inquietude é o que nos molda como humanos. É a condição humana por excelência. É olhar para a própria imagem e refletir sobre ela, pensar sobre ela, não necessariamente gostar dessa autoimagem, trabalhar sobre esse sentimento, sobre esse mal-estar e assim ir criando outras coisas e outras coisas e outras coisas. Essa é a nossa condição de insatisfeitos. E essa insatisfação pode ser, digamos, patológica, que nos deixa presos eternamente na merda, no que não tá bem, no que corre mal, no que dá errado, no que não sei o quê. Ou essa insatisfação nos impulsiona, como se diz aqui em Portugal, que a minha quinta série brasileira não aguenta, nos dá pica, né? Nos dá emoção, nos dá movimento, nos dá assim uma agitaçãozinha, uma coisa de bora lá, bora desenrolar uma parada aqui, vamos fazer um negócio aqui, entendeu? Pô, isso aqui não tá maneiro, vamos fazer de outro jeito, vamos articular aqui de uma outra maneira, vamos falar com tal pessoa, vamos ler tal livro, vamos fazer tal curso, vamos aprender, sabe? E aí a gente criou, né, casas, a gente criou aviões, barcos, enfim. Tudo que não brotou espontaneamente do chão da natureza, a gente criou, inclusive a agricultura. Embora a semente cair e brotar acontece naturalmente na natureza, mas essa nossa inquietude lá na Revolução Neolítica nos fez criar a agricultura. Nos fez olhar para a terra e falar assim: e se eu pusesse aqui várias coisas e plantasse eu mesmo, em vez de esperar que a natureza fizesse sozinha? Não com essa sofisticação de pensamento contemporâneo do século XXI, mas lá na Revolução Neolítica, a inquietação humana já nos fez olhar para a nossa condição nômade e pensar: se calhar eu fico, se calhar eu vou pegar esse pedaço de chão aqui e vou trabalhar em cima dele. Portanto, é da condição humana a inquietude. Tenho essa notícia para vos dar já na segunda live dessa jornada.
não estamos aqui para ter sosseguinho, ok? Não viemos a este mundo para estarmos plácidos e como se nada se passasse e para fazer nada, ok? Não é bem esse assim o caminho do ser humano. A inquietude é nossa parceira de vida. Se nós não nos relacionamos bem com ela, ela nos derruba. Ela vai nos deitar abaixo. Porque ela é constitutiva. É essa inquietude que nos move. Né? Pensa numa pessoa que não é inquieta, que não tem inquietude nenhuma com a vida. Ela simplesmente é uma função. Ela opera no sistema de outra pessoa, né? Seja qual for essa outra pessoa, ela opera, ela simplesmente funciona na relação dela, simplesmente funciona no trabalho dela. E não é o funcionar de tipo ser funcional, das coisas correrem bem, não. Ela não é um sujeito de si, ela é um objeto. A pessoa que não tem inquietação nenhuma, que é apática, ela vai ser, fatalmente ela vai ser objeto. Mas assim, garantido. Garantido. Porque vai vir um sujeito inquieto e falar assim, opa, né? Se for perverso, então, vai pegar aquilo ali, aquela alma, né, desprovida. Graças ao bom Deus, nós acho que não há ninguém sobre essa terra que seja desprovido de inquietude, que seja desprovido desse pensar sobre si mesmo. E por isso que é a nossa bênção também, né? É o que nos torna sujeitos. Se a gente pensa sobre a nossa vida, nós nos tornamos sujeitos da nossa vida, não sujeitos à vida, né? Como se a vida simplesmente incidisse sobre nós. Somos sujeitos da vida, da nossa própria vida. Então a inquietude, meus amigos, minhas amigas, é difícil? É difícil. É angustiante muitas vezes? É angustiante muitas vezes. Porém, é ela que nos saca de uma posição infantil e subserviente para uma posição de sujeitos. Quando uma pessoa está no pico da sua angústia e vai parar numa terapia, numa análise, ela cansou de ser objeto da sua inquietude, da sua angústia. E decidiu falar assim: se eu não posso vencer o inimigo, junto-me a ele. Né? Se não posso vencer a condição humana de inquietude, me associo a essa inquietude. E quando a gente se associa a essa inquietude, meus amores, o bagulho fica interessante. Aí a vida ganha interesse, ganha. Tem graça, tá a ver? A gente deixa ali simplesmente de funcionar e operar na vida dos outros e passa a operar na nossa. Custa caro? Custa. Custa porque às vezes o cabeção não para. Mas essa sensação de quem não opera na vida dos outros, mas sim conduz a própria vida, ainda que haja relações de dependência, né, em vários aspectos, mas essa noção de si, ela não tem preço. E o preço, aliás, ela tem um preço. Ela tem um preço, que é isso aqui do robozinho que olha no espelho e detesta o que vê. E aqui ele se torna humano, né? Dessa metáfora aqui do nosso autor. É onde nós ganhamos a nossa humanidade. Olhamos para a nossa vida, temos a capacidade de não gostar dessa vida e modificá-la. E trabalhar sobre essa vida para que ela seja diferente, para que ela seja maior, mais enriquecedora, mais interessante, mais gostosa, mais prazerosa. E assim a gente vive a ambivalência, a contradição fundamental de sermos humanos, deliciosamente humanos. Não vou me alongar aqui mais, a gente já fica para amanhã no próximo capítulo, ok? Ficamos aqui hoje com o nosso prefácio e com essa abertura leve sobre a condição humana. Amanhã tem mais, às 9 da manhã estarei aqui com vocês. Eu acho que amanhã às 9 eu tô aqui sim. Essa semana eu tô tendo que fazer uns ajustes na agenda, mas sim, amanhã às 9 estaremos aqui super bem dispostos para pensar juntos mais uma vez, para refletir sobre as nossas resistências, sobre a atitude profissional a termos diante da vida, diante daquilo que é importante para o nosso caminho. Um abraço super apertado, obrigada a quem esteve aqui.
Um beijo muito grande. Ótima terça-feira na força de Ogum aqui. Hoje eu tô bem de azulão. Na força de Pai Ogum, que a gente saiba lutar esse bom combate contra a resistência. Até amanhã, às 9 da manhã, aqui no Instagram e aqui no Facebook também. Tchau, tchau.